E aí, turma, voltamos. A primeira parte foi sensacional com a participação de Natália, né? E agora, meus amados, vamos dar continuidade. Que a expressão é assim, informação é tudo. Agora vamos ter a participação da nossa amiga, da nossa pesquisadora Bárbara Barbosa, que desde já peço desculpa por ter a gente, tipo, avançado no tempo, mas é importante. Então vamos. E a expressão é assim, trazer informação. Então vou agora chamar a nossa amiga Bárbara. Primeiro eu vou botar aqui o tema, que é a gripe espanhola em Sergipe. Viu? Vai chamando aí a família para assistir. Vai chamando aí todo mundo, ok? Deixa eu botar aqui. Pronto, fixei o tema. Chamar agora a Bárbara Barbosa. Quem está entrando pela primeira vez, já vou dizer a vocês, já está lá salvo a primeira parte do nosso bate-papo com Natália Matos, médica atuante da área do SUS, do Mais Médicos, né, que deu uma explicação do que seria o vírus H1N1, que nós conhecemos, que em 1918 era a gripe espanhola. Eu expliquei um pouquinho como foi que a gripe, né, chegou à Europa, como foi que aconteceu toda a pandemia lá em 18 até 1920. Expliquei nessa questão do nome, que a gripe espanhola não nasceu na Espanha, né? Expliquei o porquê que leva o termo gripe espanhola. E agora vamos entender mesmo como foi a gripe espanhola em Sergipe. Expressão sergipana é isso, meus amigos. Eu digo a vocês que a partir dessa terça-feira, as próximas, nós teremos temas relacionados com a história e a saúde. E depois a gente vai trabalhar com outros temas também. Senta que lá vem história, trazer informação sobre o estado de Sergipe, sobre a história de Sergipe, sobre a memória do seu povo. Então vamos acompanhando aí, vai chamando. Não acabou. É porque a primeira parte foi maravilhosa, a gente teve que dar esse crédito pelo tempo, ok? É informação pra você. Tá esperando o quê? Bora. Vamos lá. Cadê? Vou agora convidar aqui a pesquisadora, né? A grande pesquisadora, né? Bárbara Barbosa, é doutoranda em História e Ciências Sociais pela Fiocruz, do Rio de Janeiro, né? E, Bárbara, peço desculpas porque você viu, né? Aquela parte para entender, coisa que eu e você não sabe, que aí já é biologia, aí já é a medicina, né? O pouco que a gente pode entender é a relação da biologia com a sociedade e com todo o nosso povo ao longo do tempo, né? Mas a gente não iria tanto nessa questão mais médica, então assim, a participação, acho que de Natália foi proveitosa porque acabou trazendo orientações, foram muitas informações. É bom até deixar aqui claro, para quem está seguindo, Natália Matos, só ir lá no Instagram, tirar qualquer dúvida que ficou, ok? A expressão é isso. Desde já, em nome da expressão sergipana, agradecer sua participação, né? O carinho. Gente, na hora que eu fiz o convite à Bárbara aceitou logo. Bárbara, não, Oswaldo, tamo junto. Tamo junto porque é importante isso, gente. Informação. Informação tem que chegar agora. É conscientização. Entende? A gente tem que trazer informação, que eu acho que é importantíssimo. Viu? Então, Bárbara, como você acha que você viu no início da expressão, né, lá da primeira live, eu expliquei muito do que seria no contexto mundial, né? Eu falei da Primeira Grande Guerra Mundial, né? Aquela guerra entre impérios, né? Aquele primeiro grande conflito do século XX. E, assim, eu vou colocar aqui, porque só estou... Por causa da questão da iluminação. A iluminação tá boa, né, gente? Tá boa? Tá tranquilo? Pronto. Então, aí eu falei na questão de tipo, onde nós vimos começar essa pandemia. Que a teoria mais aceita pela ciência é a questão do surgimento na região do estado do Arkansas. Né? E tipo,
Não tem nada a ver da gripe ter surgido na Espanha. A Espanha só fez algo que muita gente agora não quer, que foi a transparência e a informação. Por ter divulgado, acabou levando o nome à pandemia. Mas, Bárbara, como é que essa pandemia chega a esse pequeno, maravilhoso, sensacional, que nós chamamos Sergipe? Diz aí, minha amiga, o que é que você pode, nessa hora, nos trazer aí para esse bate-papo? Desde já agradecer Boa que todo mundo noite está a comentando todos. aqui. O áudio está legal? Tá Estão me tranquilo, tá ouvindo? tranquilo. Tá tranquilo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre a história de Sergipe, né? Esse tema da história da saúde. É, Também compartilhar com o colega o repúdio quanto à conjuntura política que nós estamos vivendo, né? Desde já dizemos que nós não vamos nos calar. Nunca, nunca. E também falar aqui, parabenizar pela organização da live, privilegiando a ideia biológica, né? Mostrando também o olhar da história, porque a história tem essa característica, mostrar as experiências do passado, né? Para que a gente não repita os erros, né? E que a gente entenda o que aconteceu no passado para melhorar o presente. E, sobretudo, a história da doença, ela é um instrumento importante, sobretudo no momento que nós estamos passando. Porque a doença, ela é um fenômeno social também, né? Frente à doença, nós desencadeamos uma série de movimentações em sociedade, que mudamos os nossos hábitos, né? Nós estamos vendo, por exemplo, agora o hábito de usar máscaras que nós não tínhamos, né? A nossa relação com o espaço público, a nossa relação com a liberdade, vamos dizer assim, né? Mas também uma característica da doença é mostrar as mazelas sociais, né? Pôr em evidência essas mazelas sociais e agora, sobretudo, nós estamos vendo as desigualdades sociais, né? Falar em gripe espanhola em Sergipe, como bem você falou, como eu digo, sempre bom conversar com você, que a gente aprende muito, né? É interessante perceber Sergipe Pá, nesse contexto nacional e internacional, né? Sergipe estava mergulhado nesse contexto de fim de Primeira Guerra Mundial, né? E uma pandemia que ceifava vidas no mundo inteiro. E, naturalmente, que Sergipe não ia ficar de fora disso, né? O primeiro caso de gripe espanhola, pelo menos noticiado aqui em Sergipe, nos jornais, inclusive no relatório do presidente de Estado, foi no dia 20 de agosto de 1918, né? Chega um vapor aqui em Aracaju e que estava a bordo 6 pessoas. E essas pessoas sim. foram identificadas como gripadas, né? E foram levadas para o lazareto público. Imediatamente, 2 dias depois, 2 dessas 6 pessoas morrem. E aí começa o drama de Sergipe com a gripe espanhola, tá? Na conversa que nós vamos ter agora, eu vou me apoiar em 2 documentos que eu analisei, que é o relatório do presidente de Estado, que na época era o Pereira Lobo, né? Que E os até a gente jornais. destacou num Isso, cartazinho, né? A gente colocou lá isso, ele. isso. Os outros são jornais, né? O jornal ele tem por essa característica mostrar os detalhes do cotidiano, que nem sempre aparecem nos documentos oficiais, né? Então a nossa conversa, o meu olhar, ele está do ponto de vista do Estado, quais as medidas que o Estado vai tomar, quais instituições estão atuando, né, em paralelo ao Estado, e também o olhar da população, sobretudo da população da classe trabalhadora, né? Como eu falei, a doença ela evidencia as mazelas sociais. E em Sergipe, em 1918, não foi diferente. E eu gostaria de convidar os que estão acompanhando a fazer um paralelo com a conjuntura atual, né? Afinal de contas, nós estamos vivendo com uma epidemia, né? Proporções assustadoras. Infelizmente, a conjuntura política do nosso país não ajuda, né? Então, além de uma crise sanitária, de saúde, nós também estamos vivendo uma crise política. Então, eu convido os senhores a fazer um paralelo com a sua realidade, né? Os nossos antepassados lá em 1918 têm muito a nos ensinar, tá? Então, do ponto de vista da história,
Os jornais, já em 1918, já em novembro, né? No dia 20 tem o primeiro caso, né? Que são essas 6 pessoas, 2 morrem. Só que já no dia 1º de novembro, ou seja, 10 dias depois, né? O jornal já anuncia a crise nos cemitérios. Nós não temos mais onde enterrar tanta gente. Então, o que deixa entrever que ou a gripe espanhola chega antes do dia 20 de outubro, pode ser também, Sim, né? Deixa entrever isso, que as autoridades elas não notificam, elas não entendem, e isso estoura rapidamente, ou que realmente foi, a letalidade ela foi muito rápida, né? Mas já com 10 dias nós já tínhamos uma crise nos cemitérios. E aí a gente sim. traz para a nossa realidade, né, que nós estamos vivendo isso novamente. Além disso, os jornais, eles também mostram os sintomas. E aí eu ouvindo a Natália, desde já parabenizar, foi muito bom ouvir as explicações do ponto de vista da médica, né? Os sintomas noticiados nos jornais são exatamente esses. Febre alta, alguns casos de hemorragia, e aí eu não acho que, claro, vinha outras doenças a reboque, né, também. Inchação Sim. nos olhos, foi um dos sintomas apresentados. Uma coisa interessante, que inclusive no relatório do presidente do Estado, isso é mostrado, que além da epidemia da gripe espanhola, Sergipe vivia com outras doenças que também estavam matando muito. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Não, foi a internet. Desculpe aqui, pessoal, foi a internet que deu uma baixazinha aqui. Talvez Não, seja alguém já interferindo na nossa live. Querendo mandar calar a boca, talvez, né? Vamos pensar nesse lado. Vamos lá. é, viu? O que eu estava falando é que já em 1918, em Sergipe, além da gripe espanhola, outras doenças também estavam ceifando vidas, que é o caso da varíola, né? Então, a gente faz um paralelo com a atualidade, que além do Covid-19, nós também temos outras Sim, doenças epidêmicas, né? Então, os fenômenos epidemiológicos no Brasil, me parece que a gente não aprende com o passado, né? sim. Nós, além da doença da pandemia, nós estamos tendo, ainda está travando, tem gente que Tem algumas voltou, pessoas que está travando. Mas já voltou aqui. No meu já voltou. para Eu mim estava também, observando aqui, porque eu estou aqui, estou com um roteador aqui do lado e fiscalizando ele. Mas tá também. tranquilo aqui. Não tem nenhum problema, não. Gente, tá tranquilo. Bota assim o íconezinho, ó, se tiver tranquilo. Viu? Então, vamos lá? É, Ó, vamos lá. uma outra coisa que aparece muito nos jornais que corriam no período da gripe espanhola em Sergipe é o pedido para que o governo colocasse em prática medidas de isolamento social. Sim, Então, pedia-se que fechasse as igrejas, as escolas, inclusive o grupo Valadão, ele é fechado e aparece no relatório do presidente do Estado, proibir as visitas à cadeia pública de Aracaju, sim, né? Então, do ponto de vista do Estado, como eu falei, começa-se a travar uma série de medidas para conter a doença, né? Inclusive, uma das primeiras atitudes do Pereira Lobo foi montar uma equipe médica para atuar na linha de frente, tanto na capital como no interior. É incrível como a gripe espanhola em Sergipe ela se espalha muito velozmente para o interior do estado. sim, Estância, Itabaiana, Riachão, inclusive no sertão, Porto da Folha, apresenta um número alto de gripados em 1918 e 19. E aí vem um fato interessante que faz parte das peculiaridades de Sergipe, né? O governo Fernando Porto, ele começa a convidar os clínicos para fazer parte dessa equipe. E aí sim. muitos aceitam, mas 2 em especial, inclusive ele denuncia no relatório que ele faz, 2 não aceitam, declinam ao convite, que é o Augusto Leite e o Elvésio Sim. Andrade.
Os dois não Sim, sim. aceitam participar da equipe, né? Alegando, claro, que estavam ocupados, o Augusto Leite na clínica dele, o Elvésio com outras atividades, né? Mas isso também a gente pode fazer um paralelo, porque nós também estamos passando por uma crise, nós não temos pessoal suficiente em muitos lugares, né? Como é o Sim. caso do norte do país, por exemplo. E aí, Bárbara, é bom destacar. Tem outro também, se eu não estiver enganado, que ele viria a se tornar até interventor do Estado, que foi o Aronildo de Carvalho, né? Tá bem? o Aeronildes, ele, eu não sei se a pressão popular, né? Mas ele acaba Sim. aceitando e vai ser médico em São Cristóvão. Porque São Ah, sim, Cristóvão sim, também cresce muito o número de gripados, né? sim. Uma outra questão, e agora do ponto de vista da população aracajuana, né? Quanto à gripe espanhola, é a falta de água. É denunciado o Eita! tempo todo nos jornais a falta de água em 1918 em Aracaju. Eu Então, não sei se os alguém aqui jornais. hoje também talvez tenha tido a falta de água, né? Que é algo que eu Pois acho é, que então quer 102 dizer anos que. depois a gente ainda vivencia os mesmos problemas. Pois não, pode É, prosseguir, Bárbara. pois é. Então, quer dizer, em meio a uma pandemia de gripe espanhola, em Aracaju falta água. E aí a população começa a denunciar isso nos jornais, pedindo para que os chafarizes fossem abertos. Porque a água do poço, dos quintais, elas eram apodrecidas. E Sim. aí não tinha como a população se cuidar, fazer a profilaxia, né? E tal. E uma outra questão que eu gostaria de sinalizar é a questão das fábricas de tecido, Sim. né? As fábricas de tecido, em 1918, elas absorviam a mão de obra em Aracaju, né? E também no interior, que é o caso da fábrica de tecido de Estância, né? Na primeira Sim. semana da gripe, a fábrica Sergipe Industrial apresenta, isso na primeira semana da gripe espanhola, apresenta 462 infectados. Escutem, gente. Repete esse dado aí. Bárbara, Oi, preste atenção. na primeira semana claro, que começa a se perceber a chegada da gripe espanhola em Sergipe, né? Isso que em novembro de 1918, a fábrica Sergipe Industrial, que onde hoje é o shopping, né? Sim. Que Apresenta só restou a 400, igreja. isso, apresenta 462 infectados. Sim. E a fábrica Confiança, 232. É muito, mas mesmo assim, suspeitamos que fossem mais, né? Sim, Claro, porque deve ter tido também, Bárbara, não sei. Até você pode colocar porque você está nesse campo aí. Pode ter tido subnotificações também, né? isso. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre essas subnotificações, né? Que é uma característica das pandemias, tanto da crise espanhola quanto a do Covid, como nós estamos vivendo hoje, né? Acompanhando. Uma manchete interessante que foi posta no jornal O Imparcial, no dia 11 de novembro de 1918, diz assim: a influenza em Aracaju já Sim, fechou as fábricas, a família operária de Aracaju já começou a sentir as consequências da terrível pandemia se apodera de todo o país. Ou seja, naturalmente as fábricas sentem. sim. Claro que nós não vamos adentrar, mas não é difícil entrever que o ambiente da fábrica ele era favorável para isso, né? Para o avanço da Sim. doença. Ambiente A úmido, falta de higiene, insalubre, né? né? Escuro. Então, todas as condições. Então, imaginem, a população de Aracaju, a população sergipana, né, trabalhadora sergipana, além da doença, da falta de água, né, também tinha péssimas condições de trabalho, que fazia com Sim. que eles tivessem um acesso, fossem mais suscetíveis, vamos dizer assim, à A doença. informação que você traz, tipo, as condições sociais que tínhamos na época, né? Que às vezes as pessoas percebem assim. É o que acontece, ele trazer também uma relação com quem vai estar nas palafitas do Recife, né? Ou nas favelas do Rio de Janeiro de São Paulo, ou na periferia da Grande Aracaju, né? Que deve É, estar também enfrentando condições nesse mesmo caminho,
né? Quando a gente percebe. Tipo, você percebe, vamos fazer uma coisa interessante. O início da pandemia do Covid. Você falou das fábricas de tecido. O que está sendo agora a luta por alguns setores do mundo do trabalho para querer voltar às suas atividades, seus patrões querendo retomar as atividades. Um que eu cito aqui é o setor de call center, né, que foi uma briga no início, porque é todo mundo junto, uma aglomeração ali. Né, porque... Curiosamente, é o mesmo espaço onde era a fábrica. Isso, era onde era a antiga Confiança. Né, ali no bairro industrial. A Confiança, que é a Sergipe Industrial, onde hoje é o shopping. Mas aí você percebe a questão do call center, né, que a gente traz hoje em dia, foi logo no início da pandemia, precisou da justiça entrar para que fosse cumprido, né, medidas mais restritivas. Agora o futebol, né, que você vê que o olhar de muitos dirigentes, não, mas volta, de portões fechados, sabe? E esquece que jogadores, funcionários, teve até, parece que algum funcionário do Flamengo que veio a falecer por causa da Covid. E aí você entra no quê? Eles também são seres humanos? Quer dizer, não, mas tem teste, tem medidas restritivas. Poxa, sabe? Você esquece que as pessoas têm uma vida, têm familiares. Né? E agora você imagina isso em 1918, né? Boa parte desse pessoal que trabalhava nessas condições. Acho que, Bárbara, você está sendo assim muito feliz em trazer esses dados sobre as condições de Sergipe, sobre as condições de Aracaju, a capital do estado, né, naquela época, né, sobre alguns polos urbanos que Sergipe tinha, né, que eram importantes. Então, assim, desde já, só fiz... Obrigada, Oswaldo. Eu acho que essas oportunidades de debate, elas são interessantes, sobretudo do ponto de vista das ciências biológicas e humanas, para a gente entender como é que a nossa sociedade se comporta. Porque, inclusive, nos jornais é noticiado, olha, a gripe está infectando todos na cidade, inclusive no centro, no bairro São José, que são os bairros mais abastados. O problema é que lá eles têm médicos. E aqui Sim. nós não temos médicos e aqui a gente morre. Isso é noticiado nos jornais de 1918. E aí a gente vê o Covid-19, começa nos bairros nobres, né? Porque ele vem de fora, né? Ele é importado e de quem anda de avião. Na periferia. Então, as estruturas da nossa sociedade, elas são as mesmas praticamente, né? Uma questão que eu gostaria de falar, inclusive sobre a questão da assistência, né? Porque o tempo todo, quando a gente trabalha com a história da saúde, a gente vê a doença, mas também o que é movimentado na sociedade para promover a assistência. E em Aracaju, algumas instituições, elas atuaram nesse cenário. É o caso da Cruz Vermelha, Sim. da Associação Comercial, do Lazareto Público, né? E Sim. da Loja Maçônica. Antes de situar e reafirmar o papel dessas instituições, não é bom. Por que não é bom você ter essas instituições nesse cenário? Porque nós estamos falando de um período que não existia o SUS. Sim, não existia o serviço. Foi o que eu disse, né? Imagine nós hoje sem o SUS, né? Pois é. E aí essas instituições, elas ganham um destaque porque não tinha outra forma de assistência, então elas acabam ocupando esse cenário. Mas é importante reafirmar novamente aqui, né, a importância do SUS é um patrimônio da nação brasileira e que a gente precisa preservar, cuidar e mais, não aceitar ataques. Eu acho Sim. que mais do que a gente defender é a gente não aceitar os ataques, repreender os ataques, né? Voltando à realidade de Aracaju, em 1919, essas instituições acabam se destacando. Por exemplo, a Loja Maçônica Cotiguiba, ela abre as portas e cuida dos doentes no seu prédio. E ela fica responsável por atender as pessoas da Barão de Maruim até o Carro Quebrado, que seria mais ou menos ali no São José. Sim. Né? E mais, mesmo com esses, vamos dizer assim, esses esforços, não foi suficiente para tratar a população em Aracaju. Você tinha doentes na Rua Distância, na Rua do Fogo, inúmeras ruas da capital são noticiadas nos jornais doentes, mortos, pessoas com o estado bem mórbido, né? E
a loja maçônica ela acaba ficando responsável por essa região, tá? Além Sim. disso, uma outra questão, passando essa questão da assistência, que eu gostaria de citar, que é uma polêmica que acontece em 1918, né? Que faz parte das peculiaridades de Sergipe, né? É que pessoas estavam adulterando os remédios que eram usados no tratamento da gripe espanhola. E um deles era o quinino. O quinino Sim. era um remédio usado para tratar febre. E aí, o que, que aconteceu? Algum grupo, começou a falsificar. Então, eles faziam documentos Repare. à base de farinha de trigo e tapioca e vendia no bairro Santo Antônio, em Iaribé, como quinino. E vamos lembrar uma coisa aqui. O Santo Antônio, gente, o Aribé, é os chamados arrabaldes, que Fernando Figueiredo Porto já deixa bem claro desde o início de Aracaju. O que nós temos hoje de concepção na geografia, né, e no urbanismo, de periferia. Eram bairros pobres. Então, assim, vejam onde é que estava acontecendo o crime. E ainda devido a todas as condições precárias, né, da vida desse povo que vivia, né, nas periferias de Aracaju, o que tinha que ainda enfrentar de falsificação de medicamento. Isso. Esses remédios eles foram falsificados e vendidos, né? E aí, como é que a população percebe que era adulterado? Por quê? Primeiro, percebia que não baixava a febre, né? E inúmeras denúncias. Isso vai parar nos jornais da época. E aí o redator salienta que, além da população conviver com os sintomas da gripe, a falta de saneamento de água, ainda convivia com os gananciosos que adulteravam até os remédios. Então, olhar a gripe espanhola em Sergipe é também perceber essas desigualdades sociais, né? Perceber essas peculiaridades que vão acontecendo no fato histórico, que no grande guarda-chuva da gripe espanhola acontece muita coisa em Sergipe, né? Então, por isso essa importância da gente salientar a nossa história, né? Ver as realidades aqui, que é bem diferente pode ser muito diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? A gente não pode generalizar. Outra questão também, que a gente pode fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, né? É a questão do superfaturamento do preço dos alimentos. Olha aí, sim. No jornal, o tempo todo está falando, inclusive tem uma chamada no jornal que eu achei interessante. 8 bois para 30 mil pessoas. Porque está falando, primeiro, uma escassez, né? E Sim, depois o superfaturamento, que é uma coisa que a gente também viveu, né? Pelo menos nos primeiros dias do sim. Covid-19, um faturamento, superfaturamento do álcool gel, de vários itens da cesta básica, né? Então, isso também se repete em 1918, tá? Uma outra coisa que a Natália falou sobre as fake news, né? As invenções em torno da vacina, elas Vamos se ver o repetem. que tinha de fake news, gente. Olha agora, preste atenção. Vamos ver o que tinha de fake news em 1918 e 19 em Sergipe, e precisamente em Aracaju. Vamos lá, Bárbara. Em meio ao medo da morte natural em todo o cenário de pandemia, nós não tínhamos internet, né? Mas a notícia ela circulava por meio dos jornais. E muita fake news também. Por exemplo, tem no jornal O Imparcial, foi publicado assim, conselhos para evitar o ataque de gripe. Lavar a garganta com sal e água, Hum, gargarejo com café, com canela, uma infinidade dessas receitas e simpatias que sim. supostamente iriam tratar a gripe espanhola, né? E aí a gente traz para a nossa conjuntura, onde nós temos, quer não, um avanço científico, mas mesmo assim a população ainda cai, né? Nessas notícias falsas, nesses chamados do Eu WhatsApp, acho que, né? eu acho que um bom exemplo que a gente pode colocar, para além das fake news, eu vi muito negócio, calor mata, né? Que isso não tinha nem comprovação científica, não há nem comprovação científica sobre isso agora no momento.
é também discursos de líderes. É importante a gente salientar isso. Como você acaba trazendo à população uma falsa ideia, né? Algo que não é real. Que é o quê? O caso que a gente viu do líder norte-americano, Donald Trump, que mesmo ele dizendo que foi na brincadeira, de tirada, mas ele esquece o cargo que ocupa, o que teve de gente dando entrada nos Estados Unidos que estava injetando o quê? Água sanitária, desinfetante, que ele disse bem assim, daqui a pouco a gente vai ter que injetar água sanitária e desinfetante para curar do vírus. Quer dizer, você coloca uma expressão dessa para uma população que ela está no meio de uma pandemia, como você mesmo disse, sem muita alternativa. E aí a gente tem que pensar o efeito social, o movimento social que a gente está percebendo de que a gente tem uma cura. Então aí você vê um líder dizer, não, daqui a pouco água sanitária e desinfetante mata coronavírus. Outro caso, o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, disse que você tomando água, muita água, o vírus acabava. Para quê? Para dar suporte para uma flexibilização na cidade, na segunda maior cidade do Piauí, necessitou a Justiça, Conselho Federal de Medicina, os órgãos reguladores, que, claro, em 18, em Sergipe e no Brasil não tinha ainda esse poder de controle, né? Esse poder mais científico. E aí vocês podem observar o poder da informação. Por isso que é importante, gente, a gente estar sempre informado. A gente trazer informação. O que a Expressão está fazendo aqui? Né? Trazer técnicos, trazer profissionais, pesquisadores, pessoas gabaritadas que estão estudando constantemente. Vocês podem observar que para fazer essa live, tem uma equipe por trás disso, que estuda, que percebe, que vai ler como a gente pode trabalhar uma live. Claro, vai ter alguma dificuldade ou outra, sim, porque está sendo feito ao vivo. E não há nem em Hollywood, nem lugar nenhum no mundo, nem no maior grande diretor de cinema, que não vai ter algum erro, alguma coisa. Mas isso ainda é natural. Agora só não pode a gente estar compartilhando fake news, compartilhando mentira, compartilhando a desinformação, sabe? Prejudicando o tratamento da Covid-19, que você prejudica, porque você não acaba trazendo isso. Agora vocês imaginem em 18. A pessoa dizer que isso, aquilo, outro, que encontrou a fórmula da cura, com a população, vamos lá, Bárbara. Sergipe, o Brasil em 18. O índice de analfabetismo. Nós vivíamos um regime político da República Velha, do cabresto, do clientelismo. A gente está no meio da República Velha. Que, diga-se de passagem, a gripe espanhola marcou tanto o Brasil que matou um presidente eleito, Rodrigues Alves. Ele foi eleito, contrai a doença e depois veio a falecer. Então vocês percebam como essa doença marcou a história de Sergipe, marcou a história do Brasil. E assim, a gente não pode minimizar, sabe? A gente não pode você chegar e traduzir, não, é um negocinho, não pega em mim, sabe? Eu posso ter um histórico de atlética, né? De atlético. A gente está vendo meu mundo de jovens sem histórico nenhum, de doenças graves, indo embora. Né? E aí você percebe, quando a gente vai ver a gripe espanhola, né? Que as pessoas negaram naquele momento. O exemplo notório que eu trago, e aí eu indico um bom livro, gente, que é do John Bradbury, que é A Grande Gripe, né? Big Rip. Ele mesmo coloca, sabe o quê? O caso da Filadélfia. Porque as autoridades de saúde, veja, em 1918, quando estava se alastrando, porque 50 milhões de pessoas mortas pela gripe espanhola em registros oficiais. Isso a gente não está contando, como você vai falar, as subnotificações no mundo e em Sergipe. Agora, percebam, estou colaborando aqui só para a gente ainda trazer um cenário. Só nos Estados Unidos, esse pesquisador disse que foi mais de 7 milhões de pessoas mortas. Você sabe o que é 7 milhões de pessoas mortas? É pouco mais por aí. É quase o estado de Pernambuco todo morto. Então, assim, a gente tem noção dos números, porque no caso dos Estados Unidos, começou a se alastrar de forma bem rápida mesmo. Se alastrou de uma forma bem dura.
E quando chegou na cidade da Filadélfia, capital do estado da Pensilvânia, o prefeito de lá disse que não ia suspender um desfile que tinha, uma parada, né? Uma parada que existia lá, porque uma doençazinha, um negocinho, iria vir prejudicar a vida social da cidade. E você sabe o que aconteceu? E os médicos, os cientistas alertaram que era para suspender aquele evento público, que tinha uma grande aglomeração, porque ali ia se tornar um lugar maravilhoso para o vírus circular. O que aconteceu? Acabou o desfile, a Filadélfia, em uma semana, estava já sepultando mais de 3 mil cidadãos e cidadãs. Porque Pode falar. lembrando, a gripe espanhola era algo mais novo do que até mesmo o Covid. Porque a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha nem sequer antibióticos, a gente não sequer nem tinha, vamos dizer, sistemas de saúde unificado, entende? Boa parte do mundo vivia sistema de saúde de beneficência, de filantropia. Então, assim, você não tinha uma segurança financeira para gerir esses sistemas que tinham ainda, tipo, que não eram unificados, e acabava encontrando uma doença que era nova, que nem sequer ainda os cientistas tinham resposta para tudo. Ok? Pois não, Bárbara? Só falando sobre duas perguntas que eu achei que posso responder rápido, é que alguém pediu para repetir as instituições que estiveram no cenário da assistência à gripe espanhola. Foi a Cruz Vermelha, a Loja Cotiguiba, a Associação Comercial e o Lazareto Público, tá? E o Hospital Sim. Santa Isabel. Sim. E também perguntaram sobre os médicos, se eles foram atingidos pela gripe espanhola em Sergipe. Olha, pelo menos dois. O João Marcilac Mota, ele foi atingido pela gripe espanhola. Ele ficou bem mal, inclusive, mas conseguiu se recuperar. Agora, de óbitos de médicos, não apresentamos, né? Uma questão sobre essas instituições que eu falei, que era uma época que não tinha SUS, mas mesmo assim não foi eficaz, porque a população, sobretudo do Santo Antônio, ela fica desassistida. Então, o que é que acontece? Um padre da época, chamado Abílio, ele cria um hospital de campanha ali na Pedro Calazans, Sim. esquina com a Rua de Estância, né, Oswaldo? A gente até conversou. Isso. Na Rua de Que de um Estância. lado a gente tem hoje uma loja de baterias, que é vizinho ao Colégio Amadeus. Do outro lado era o local do hospital de campanha da cidade de Aracaju. Isso. E aí, naquele hospital, ele atende as pessoas que não podiam pagar. Mesmo assim, esse padre vem no jornal Imparcial e fala que ele estava tendo muita dificuldade em conseguir um clínico que fosse atender nesse hospital de campanha, porque ele estava tendo que fazer tudo sozinho. Né? Então, é impressionante perceber que, eu reafirmo novamente, como historiadora, né, nós como historiadores, Oswaldo, que o SUS é um avanço da sociedade brasileira. Claro. Você tinha como tratar, né? Então... E a gente tem que destacar uma coisa. O SUS, gente, não foi assim alguém que chegou. Descobrir a fórmula é SUS. Não. Foi a organização do povo. Junto a uma proposta, né, dos sanitaristas populares, que percebem a necessidade de um sistema único de saúde no Brasil, público, e insere dentro da Constituinte de 88. Porque, só para vocês saberem, é importante perceber que o SUS é uma conquista do povo brasileiro, de muita luta. De muita luta. Tem até o pessoal aí do VSUS, tem uma turma aí da saúde que defende o SUS. Por quê? Hoje a gente fica se perguntando. Imagine, como muitos até colocaram aqui, Lorena, né, Sayonara, colocou, menina, que padre babadeiro, de tomar a iniciativa do hospital de campanha. Gente, que horrível sem o SUS. Sim, a gente fica se perguntando, imagine a população brasileira hoje, sem as vacinas, sem os bancos de sangue, sem os bancos de leite, sem o sistema de órgãos, sem os sistemas de UTI, né? O nome do padre é Abílio, não é isso?
Porque estão perguntando aqui, Eduardo Lucas, grande arquiteto aí, perguntou, Padre Babadeiro, foi ótimo. É corajoso mesmo. Mas teve uma pergunta sobre o nome do padre. É o Bárbara. padre Abílio da Silva Mendes. Ele era o vigário do Santo Antônio. Padre Abílio. Abílio da Silva Mendes. Isso. Vigário ali da igreja de Santo Antônio, né? Deveria ser franciscano. Isso. Claro que essas discussões, elas fazem a gente pensar também na produção científica que a pandemia provoca, tá? Em análise a algumas teses médicas, é perceptível que os formandos em medicina, eles começam a querer investigar as doenças pulmonares, né? Sim. Então, a tísica, a pneumonia, a própria gripe, a febre, porque na medicina até então confundia-se muito sintomas com a própria doença, né? Então, a febre acaba sendo um sintoma muito pesquisado por eles, né? Uma outra questão, e aí Sergipe, imerso nesse contexto nacional, é importante salientar que em 1918 nós já tínhamos tido a crise da vacina, em 1904, né? Sim, nós já a revolta da vacina, né? O surto da peste bubônica no Rio de Janeiro. Nós tínhamos ainda endêmica em todos os estados a febre amarela, a varíola, que é uma doença que desde o século XIX, eu pesquiso a saúde dos escravos no século XIX, né? Dos cativos sergipanos no século XIX no Nordeste. E a varíola é uma doença que afetava muito. E aí, olhando os óbitos em 1918, ela aparece. E aí, no século XXI, é uma doença que está voltando porque as pessoas não estão confiando no avanço científico. Então, gente, é um problema sério. A gente precisa dar crédito. Negar a ciência, né? Precisamos fortalecer a voz dos pesquisadores, né? Porque nós não cortar, né? Investimentos. Porque sempre quando tem, logo corta o quê? Investimento de saúde, educação e ciência. É um crime, velho. Os pilares para a sociedade, né? Então, nós já tínhamos experiências com essas doenças, né? E aí você tem o papel do Oswaldo Cruz e instituições como aqui em Sergipe a gente vai ter o Parreira Horta, que você vai falar daqui a pouco, né? Isso. O Graco Cardoso. Então é importante perceber que nesses eventos a gente tem um movimento, né, de aproximação com a ciência, claro, quando se tem investimentos, né? Você tem um movimento da sociedade de querer sanar esses problemas. Lá em 18, no governo posterior com o Graco, você tem, que a gente chama muito de Belle Époque, né? Que é essa vontade de se tornar moderno, de ter casas arejadas. E aí é uma característica das doenças. A doença muda até a arquitetura em Aracaju. Sim. Né? Sim. As casas elas precisam agora ser arejadas, as escolas, muda-se a arquitetura das escolas, a questão da higiene também, né? Então, Bárbara. Sim? Uma coisa interessante, tipo, que você traz aí da mudança da arquitetura. Só para vocês terem noção. Se não fosse, e foi percebido, você vê o poder da higiene, que a falta de higiene ajudava, né, a contaminação da gripe espanhola, que banheiro, que era algo que era dito, sabe o que se comentava na arquitetura das casas e de tudo, do setor público e tal, tudo, sobre o banheiro, que era algo supérfluo. Não, banheiro isso aí é coisa de luxo. Depois da gripe espanhola, os banheiros começaram a ser necessários das casas. Isso é algo interessantíssimo. Esse pesquisador norte-americano mostra como o banheiro foi inserido devido à pandemia da gripe espanhola, porque você teria um espaço, porque até então as pessoas jogavam o quê? Era comum os dejetos em qualquer lugar, não tinham cuidado do esgoto. Aí a gente vê a importância do saneamento básico, porque não é só você fortalecer o SUS, você tem que fortalecer o saneamento básico, água, esgoto, né? Você tem que fortalecer esse sistema. E aí a gente vai ver no mundo, no Brasil, inclusive em Aracaju com a reforma de Teófilo Dantas e de outros gestores, a preocupação com o saneamento básico.
com a água encanada, que vai começar a chegar à capital, né, e a várias cidades do interior, com o sistema de esgoto. Né? A higiene sempre é importante, né? Tanto para a asepsia, quanto para o controle de muitas outras doenças. Quem está falando de vírus, mas acaba, tipo, você imagine quantas doenças estão sendo evitadas em razão da asepsia, vamos dar um exemplo, das mãos. Né? Porque isso aqui são bons vetores, né, para várias doenças. Então, pode seguir, Bárbara. Bárbara, só fazer aqui uma coisa com você. A gente tem poucos minutos agora. Sim, vou finalizar. Mas, tipo, eu queria finalizar com você aqui para a gente mostrar o pós-pandemia no Brasil, um pouco em Sergipe. Vou pincelar com algumas curiosidades do nosso povo e da nossa gente. Claro, então, a nossa conversa de hoje foi muito produtiva e eu quis trazer, claro, as peculiaridades, né? É um tempo meio curto para a gente contar tanta coisa, né? Mas as peculiaridades de Sergipe, do ponto de vista da população, né? As medidas do governo Pereira Lobo, e aí a questão política, você vai aprofundar mais, né? Mas é muito grata em participar, em falar um pouco sobre as realidades da história da saúde em Sergipe. Estou à disposição dos interessados, das fontes. Eu vou disponibilizar para você, Oswaldo, e aí você coloca os jornais que eu utilizei, né? Falando sobre o Santo Antônio, a questão dos médicos, né? E as denúncias de adulteração dos remédios. Então, é isso aí. Fica aqui a minha gratidão e o meu apelo a todo mundo para que fique em casa e protejam o SUS. Isso. Olha, de antemão, Bárbara, o que a gente desde já lhe agradece, tipo, é ter aceitado o convite, a consideração. Se prepare que vai ser a primeira de muitas outras participações, sabe? Bárbara, assim, tem um currículo, gente, fantástico em pesquisa. Então, a gente vai, tipo, convidar sempre você para estar sempre colaborando aqui com a expressão. Outra coisa que é interessante a gente destacar, meus amados, é que pós-pandemia da gripe espanhola, que eu aproveitei aqui a presença de Bárbara, Sergipe vai pensar duas coisas. Primeiro, devido à gripe espanhola, foi encerrado as grandes aglomerações, que até então acabou sendo colocado em prática o distanciamento social. Que eu fui fazer um levantamento, Bárbara, até comentei com Natália. Tinha sido poucos anos que os cientistas descobriram que doenças que provocavam infecções era necessário, para algumas, o distanciamento social, principalmente no caso de vírus. Veja que interessante. E estava começando a colocar em prática, mas havia resistência de muitos grupos políticos e econômicos, como a gente está vendo hoje. E aí o que acontece? Em Sergipe, como você já deixou claro, muita coisa parou. E assim, no Brasil também. Né? E aí se você vê os jornais em várias cidades, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, jornais mostrando isso. E o curioso é o pós-pandemia. O pós-pandemia, meus amigos, foi uma coisa assim que, tipo, parece que a população entrou num momento de êxtase de viva, né, pós-pandemia. E aí eu trago algumas curiosidades, que é o quê? Os relatos sobre o carnaval de 1919 no Rio de Janeiro. Que a população chegou numa coisa que, tipo, as festas a Baco na Roma Antiga, as festas de Calígula, perdia. Vamos agora trazer esse parâmetro de lá do passado. E Aracaju foi a mesma coisa. Pegando dados e arquivos da Secretaria de Segurança Pública, os relatos do pós-pandemia, no sentido de festejar, comemorar, quando já estava liberado as aglomerações, já com controle e tal, que isso é importante destacar, o pessoal praticamente assim, dizer uma expressão, chutou o balde, fez a festa. O carnaval de 19 em Aracaju é 368 denúncias por atentado ao pudor. Porque era o quê? As pessoas estavam festejando em aquele nível alto, né, da comemoração e esquecia, imagine em 1918, com inúmeros costumes, com inúmeras, sabe, determinações, né, frente ao costume, a relação, tal, tudo. E o povo nem aí. Então, assim, a igreja ficou horrorizada,
né, setores da sociedade ficou horrorizada, mas foi quase uma válvula, entre aspas, de escape da população. Outra coisa interessante que é o jogo político. Sergipe vivencia a gripe espanhola, né? E que curiosidade, 100 anos depois, meus amigos aqui da Expressão Sergipana, a gripe espanhola termina a pandemia, né? O número de casos, em 1920, quando o Sergipe comemora o centenário da emancipação política. E agora nós estamos comemorando o quê? O bicentenário da emancipação política de Sergipe. E que a gente vai ver nesse momento que a gente não vai ter tantas comemorações. E aí o quê? Pereira Lobo, momentinho, Bala. Pereira Lobo inicia, né, as comemorações e tal tudo, mas ele inicia também colocando a situação real da saúde pública do Estado de Sergipe. E para o próximo governo, que seria o governo de Graco Cardoso. Ok? Pois não, Bárbara? É só uma curiosidade. Você falando sobre as comemorações do bicentenário, né? E nós estamos comemorando, como você falou, o bicentenário, né? E aí eu fui dar uma lida nas revistas do Instituto Histórico de Olha, 1920. repare, gente. E aí é interessante que dois médicos sergipanos escrevem para a revista do Instituto Histórico justamente falando da história da medicina e das doenças em Sergipe. Provavelmente isso é efeito do que foi visto na pandemia e a importância da saúde, né? A importância dos profissionais da saúde de Sergipe. E isso aparece na revista do Instituto Histórico de 1920. E agora, em 2020, nós também estaremos mandando um artigo falando sobre a história da doença e, com certeza, as experiências do Covid. E assim, é bom lembrar que pós-pandemia, os relatórios, e aí tem todos os relatórios, gente, na Biblioteca Pública, em arquivo, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, esses relatórios dos governos, eles acabavam relatando à Assembleia Legislativa, né, e até no período imperial também, a Assembleia Provincial, que é onde a gente se baseia muito sobre a situação desses períodos. Outra curiosidade, boa parte das teses que Bárbara disse, que os jovens médicos sergipanos vão fazer, principalmente na Faculdade de Medicina da Bahia, né, que é a primeira Faculdade de Medicina das Américas, é lembrar que está disponível na Biblioteca Pública Epifânio Doria. Tem lá boa parte dessas teses, para quem quiser ter acesso. A gente sempre diz o local onde está a fonte, que a gente trabalha com fonte. Ciência, a gente trabalha com a verdade. A gente tem que mostrar o documento, a veracidade. E outra coisa, quando o Graco Cardoso assume, é interessante que no jogo político das oligarquias, que mesmo tudo isso, as oligarquias tendem a sempre trazer seus interesses. Graco Cardoso recebe e ele propõe um certo modelo modernizador, com claras experiências de fora. Né? E aí o que vem pós-pandemia gripe espanhola em Sergipe? Um hospital maior dentro da capital, porque só tinha até tanto o Hospital Santa Isabel, né, e alguns espaços de saúde, né? Então é criado o Hospital Cirurgia, eu moro no bairro Cirurgia, e leva o nome desse hospital, criado na década de 20. É criado o instituto que você citou, Paeira Hortas, que o projeto vem com o Pereira Lobo, e inicia, né, com a construção do prédio ali na 13 de julho, com o Graco Cardoso, né, e aí traz todos os estudos que vinha desde aí de Oswaldo Cruz e dentre outros grandes pesquisadores, né? Alfredo Ribas, e entre outros que a gente sabe, né? Lutz, entre outros. E outra coisa, a inúmera preocupação dos gestores na instituição de ambulatórios públicos pelo interior, no sentido do cuidado à saúde. O incentivo também à formação médica, você vai perceber isso a partir dos anos 20. A reforma e a preocupação com o saneamento básico e a água encanada em muitas cidades, né, do interior e na capital, e isso acabou ajudando também aí no combate de muitas outras doenças que poderia haver. Não foi o ideal, mas já foi alguma coisa pós a pandemia da gripe espanhola em Sergipe. Tranquilo, Bárbara, mais alguma coisa a colocar? Tranquilo. Uma questão que aparece muito, só pincelando e fazendo paralelo, é a questão das subnotificações. No final da gripe espanhola, Sergipe apresenta na capital 229 óbitos,
E no Veja, interior, gente, na capital, 229 óbitos da gripe espanhola em Sergipe. Isso, e no interior 768 óbitos, sendo 17 768 óbitos. Só que a gente sabe, né, Oswaldo? No geral, registro geral. Isso, foi muito mais, porque, primeiro, teve a crise nos cemitérios, né, não tinha onde enterrar, e também nos registros de óbito, mesmo que... As igrejas, né? Mesmo na pressa, não tinha registro de óbito, né? O controle na República ainda ele era muito frouxo. Mas, mesmo assim, você tem uma notificação de problemas de pulmão muito acima. Isso evidencia e nos deixa entrever que morreram muito mais em Sergipe do que o que é noticiado nos órgãos oficiais. Ok. Desde já, muito obrigado, Bárbara. Agradecendo aqui a participação sua, de todos, viu? Se prepare que a gente vai estar sempre aí lhe chamando, lhe convidando, viu, gente? E para encerrar nossa live, tchau, tchau, Bárbara, eu vou dizer a vocês, continuem compartilhando, curtindo a expressão sergipana. É feito para você. Toda terça-feira, senta que lá vem história. Aqui na Expressão Sergipana. Vamos acompanhar. A partir dessa terça, as outras vocês vão ver outros temas. Nesse momento, em uma relação junto à saúde, Sergipe, Brasil e mundo. Ok? Beijão, muito obrigado, a atenção de todos. A participação de todos, foram muitas perguntas, participações. Vocês podem perceber que são muitos dados, informações. Entre em acesso com a Expressão Sergipana, com Bárbara Barbosa, ela tem vários canais que vocês podem acompanhar, o meu também, e fiquem à vontade, ok? Desde já, eu agradeço a participação de cada um de vocês. Quem constrói a expressão, a minha amiga, companheira, que também está aqui junto conosco na Expressão Sergipana, Vanessa Passos, que fez a nossa arte, que todo mundo aí estava até parabenizando. Agradecer a participação de cada um em particular. Meus alunos que acompanharam essa live, né, principalmente no 9º ano, que vai ter uma tarefa com base na gripe espanhola. Né? Boa noite, se cuidem, fiquem em casa, escutem a ciência e vamos se somar nessa corrente. A gente vai vencer, todos juntos, em casa e preservando o distanciamento social. Muito obrigado. A Expressão Sergipana pensando em você. Boa noite. Tchau, tchau. Se cuide. Fique em casa.